eu senti muito a morte dele e ele morreu de repente, assim, de um jeito que a gente não esperava. E eu vi o Clodovil morto, ele estava tão bonito que ele estava naquele caixão que ele estava dormindo, impecável, com uma roupa linda que ele tinha desenhado. Bom, eu pedi demissão em novembro, outubro, acho. Quando foi em janeiro, ele foi mandado embora. E aí me ligaram no mesmo dia para eu voltar, para eu assumir o programa, porque não tinha ninguém para apresentar o programa. E eu fiquei apresentando o programa e eles me recontrataram. E ele foi mandado embora. Só que assim, o Clodovil, ele saía de um lugar, era difícil ele voltar. Porque ele saía brigado, né? Foi como ele saiu da RTV. E ele queria voltar a trabalhar comigo no SBT, a gente ia voltar. E ele morreu. Ah, então vocês já estavam conversando de retornar ao programa? Sim, tanto que eu acompanhei ele num programa que ele foi do Silvio Santos, aquele A Máquina da Verdade, não sei o quê. Ele tinha que levar 3 pessoas, e uma das pessoas, ele me convidou para ir. E eu falei, claro que eu vou com você. Então o fato dele sair do programa e você assumir no lugar dele, isso não criou nenhum tipo de... Não, a gente continuou amigo. Quando eu falei que ia sair, ele ficou puto, brigou comigo, não olhava na minha cara. Aí depois passou. Um dia o Maurício me ligou e falou, ai, Clodovil, quer tanto falar com você. Ele tem tanta saudade. Eu falei, mas eu falo com ele a hora que quiser. Que a hora que ele quiser, Maurício. Eu gosto dele. Aí a gente voltou a se falar. Ele queria que eu fosse pra Brasília. Falava, eu vou te mandar passagem pra você vir pra Brasília. Eu falava, não posso, Clodovil, eu tava casada, meu marido não deixava, entendeu? Ciúme, né? Ciúme, falava, dormir com o Clodovil. Já aproveitou de você aquela época, não vai fazer de novo, não. Todo mundo sabe que é personagem, aquilo que ele faz. Já te engravidou naquela época, não vai engravidar de novo, não. Não é? É isso mesmo. Mas foi muito bom, porque a gente... Eu senti muito a morte dele e ele morreu de repente, assim, de um jeito que a gente não esperava. E eu vi o Clodovil morto, ele estava tão bonito, ele estava... Olha, isso ele deve ao Maurício, sabe? Porque ele estava naquele caixão que ele estava dormindo, impecável, com uma roupa linda que ele tinha desenhado. Ele tinha desenhado aquela roupa, ele estava impecável, ele parecia um príncipe, parecia que estava dormindo. Uma feição serena. Nossa, eu falei, gente, até morto ele tá bonito. Não tá com cara de morto, sabe? Tá com cara de quem dorme. E é isso. E foi-se embora, seu Clodovil. É uma pena. Uma pena. Uma pena, um grande artista. Ele faz muita falta hoje. Bom, hoje ele já estaria preso. Preso, cancelado 85 vezes. 200 processos lá de Ou ele teria morrido umas 20 vezes já. Porque o que ele vê hoje na televisão, ele já era um crítico na época, imagine. Né, você sabe o que eu acho engraçado? Ele era um visionário, Clodovil. Ele falava uma coisa que eu falava, mas não, que o Clodovil tá tirando isso, gente. Olha, veja se não era uma profecia. Ele falava assim, esses reality shows estão acabando com a televisão. O que vai acontecer é que o artista vai perder espaço para essa gente que não tem nada a oferecer, essa gente descartável, mas eles não vão dar lugar mais aos artistas. E realmente, o espaço que ocupa ex-BBB, ex-Fazenda, ex-Power Couple, a puta que pariu, você muitas vezes, a gente, olha, quantas vezes eu falo pro Pedro, às vezes a gente não tem espaço para falar da peça da gente, do trabalho da gente, mas esse povo que não tem nada para falar, tem espaço em tudo que é lugar. A Geise Arruda tem espaço para falar que operou a periquita pela 15ª vez, sabe aquela coisa, puta merda, mas de novo. Que fez boquete no motorista de táxi. Isso pra tirar, né? Reclamar que pagou a corrida de táxi com boquete. E quando pega motorista evangélico, reclama porque tem que pagar em dinheiro. Puta merda! A gente já pergunta agora antes de entrar. Porra, eu não tava preparada, peraí.
Eu não saio com a carteira. Como assim o senhor não recebe desse jeito? Pô, tem que botar uma placa. dinheiro, Tem que botar a placa. Só tem Não que aceito informar boquete. Já pergunta antes de entrar no táxi. Tem que informar isso quando aceita Isso é pior do que não ter troco, porra. Fabrini, você não tem história com o Clodovil. Não. Não. Mas você tem uma história maravilhosa com o Amaury Júnior. Tenho. Não Essa é? história da Amaury Conta Júnior, pra gente, que eu contei que é- outro dia aqui também. A história é o seguinte, cara. Eu trabalhava na TV Bandeirantes, eu escrevi o programa do Milton Neves. E aí tem um cantinho lá que é um fumódromozinho. Ficava ali fumando, a galera que fuma ficava lá. Tava eu lá, o Boechat tava lá nesse dia, o Evandro Santo tava lá. A gente tava ali sentado, fumando e tal. Daqui a pouco chegou a Amaury Júnior. Pra fumar ali também. Mas que aleatório, né? Não é? Que junção aleatória, Porque né? era o lugar Junto que... Boechat. Boechat, Evandro Eu tenho Santos. saudade de fumar por causa dessas coisas, porque no fumódromo você encontra as encontra- melhores Não. coisas. né? Então ali a gente ali e tal. Aí o Amaury chegou, ficou na dele, mas fumando ali junto com A Amaury não te conhecia. Não fazia ideia quem era Não, você. imagina. Ah. Mas muito educado. A Amaury sempre foi muito educado. Se ele entrasse, que eu, bom dia, boa tarde, boa tarde. E eu lá. Que abraçava, pegava na tua cintura. Nada, de longe. Aí daqui a pouco passou um diretor da Band, assim, um dos caras mandava na Band, já tinha trabalhado comigo numa outra emissora. O cara, porra, Fabrini, você aqui, velho. Eu falei, oi, e aí, meu? Puta, passa na minha sala, cara. Pô, não sei o que, tá fazendo o quê? Eu falei, não, tô aqui com o Milton Neves e tal. Ah, não, passa lá na sala. E foi embora. Aí daqui a pouco chegou outro diretor da Band. Porra, Fabrini! Puta, não acredito que você tá aqui, velho! Desde aquele projeto, eu falei, pois é, ele. Puta, que legal, não sei o que, passou. E por último, o Amaury já tinha visto dois, me viu com o Boechat, com o Evandro Santo, E os diretores... e aí dois diretor pica das galáxias Aí passaram. você, alguém liga a câmera, pelo amor de Deus. Aí por último chegou o Vanderlei Villanova, que era o diretor do Amaury. Porque foi lá chamar o Amaury. A hora que chegou, falou, Amaury, não sei o que, falou, ô Fabrini, tudo bem e tal, não sei o que. Eu falei, pô, Vanderlei, como é que tá? E troquei uma puta ideia com o Vanderlei, porque até morei numa casa que era do Vanderlei. Deste dia em diante, Amaury Júnior não podia me ver nos corredores, aquele, fala, Fabrini, tudo bem? Achou que o Fabrini Pô, era... mas ele sempre foi muito educado. Mas aí a galera da Band, assim, que trabalhava comigo, eu era o redator do Milton Neves, né? Os caras falavam assim, você conhece o Amaury? Eu falava, migão meu. Fala, Amaury! Fala, Fabrini, tudo bem? Porque a nossa produção ainda dividia vidro com a dele, assim, né? Porque lá na Band tem as baias, assim, né? Então a gente fazia aqui, tinha um vidro, do lado de lá era a produção do Amaury. Então às vezes eu tava escrevendo assim, a Amaury chegava, Fabrini! Fabrini passando aí, pegava na cintura e assim, seu Fabrini! Fabrini! Olha, querido Fabrini! Então essa história é maravilhosa. Essa história é maravilhosa. Eu tava no lugar certo na hora certa. Exato. Não é? Não é... Não tem que ser importante, tem que parecer importante. Nada. Tava ali. Uou, eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Pois é, que nem esse corte, tem muitos outros, tá? Procura aí no nosso canal que com certeza você vai encontrar muita coisa bacana e que você vai curtir bastante. E falando em curtir, se inscreva agora no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe um comentário aí, que é para não nos perder de vistas. A gente te encontra em outro vídeo.